Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Lu mais uma vez aqui, trazendo então o nosso último vídeo de revisão para nossa avaliação de física aplicada. E aqui a gente vai então continuar trabalhando, né, os conceitos que a gente iniciou no vídeo passado, que era a questão de trabalho, energias mecânicas, e a gente também vai abordar a parte de dilatação térmica. Então vamos lá. Questão 9, né? Um bloco de massa igual a 0,1 kg, ele comprime uma mola ideal de constante elástica de 100 Newton por metro, né? De 0,2 metros. Né? Então aqui ficou um pouquinho ruim, a imagem acabou cortando, mas aqui seria então, seria, seria 0, ele não deixa. Bom, ali seria 0,2, tá? Ele seria 0,2 metros. Tá? Quando a mola é liberada, o bloco é lançado ao longo de uma pista lisa e ele quer que a gente calcule a velocidade do bloco em metros por segundo quando ele atinge a altura de 1,2 metros. Muito bem. Tá? Então, o que, que nós temos aqui? Ele falou ali que o bloco de massa, ele comprime a nossa mola ali, ele gera uma deformação, né, de 0,2 metros na mola. Muito bem. Tá? Então a gente vai ter dois pontos. Né? A gente vai ter esse ponto aqui que eu vou chamar de A, e nós vamos ter esse ponto que eu vou chamar de B, ou ponto 1, ponto 2, indiferente. Se o sistema ele é conservativo, né? Aqui o enunciado ele não afirma se é conservativo, mas também não afirma se ocorre dissipações, né? Se existe atrito. Tudo bem. Então eu vou considerar que o sistema seja dissipativo, é conservativo. Né? Se o sistema é conservativo, a energia mecânica que eu tenho no ponto A, ela vai ser conservada e eu vou ter então a mesma quantidade de energia mecânica no ponto B. Tá? No ponto a única energia que eu tenho é a energia potencial elástica. Tá? Em A é a energia que eu possuo. Em B, eu vou ter a energia cinética mais a energia potencial gravitacional. Tá? Então, energia cinética em B mais a energia potencial gravitacional em B. Senhor, mas por que não vai ser só gravitacional? Porque ele está pedindo que tenha uma velocidade. Tá? A gente pode chegar que não vai ter velocidade. Perfeito? Isso pode acontecer. Tá? Mas, como que ele afirma para a gente verificar qual é a velocidade ali, a gente tem que pressupor que existe uma velocidade acontecendo. Tá? Então, deveria ter energia cinética junto com a potencial. Tá? Muito bom. Né? Saindo então aqui da ideia de potencial elástica, a gente tem que a energia potencial elástica, ela vai ser dada pela constante elástica, vezes a deformação da mola ao quadrado, dividido por 2. Isso vai ter que ser igual à energia cinética, que é massa vezes a velocidade ao quadrado, dividido por 2, mais a energia potencial gravitacional, que é massa vezes gravidade vezes a altura. Tá? Então, o que, que a gente tem? Tá? A gente tem a constante elástica, ela é 100, tá? Então 100 vezes a deformação é de 0,2 ao quadrado, isso aqui dividido por 2. A massa é de 0,1 vezes a velocidade ao quadrado. Tá? Então, a velocidade ao quadrado, a gente não sabe qual é essa velocidade, dividido por 2. Mais a massa, que é de 0,1, vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, que é de 1,2. Tá? Então, nós temos aqui o nosso equacionamento. Tá? Uma coisa que eu gosto seria multiplicar todo mundo por 2 para tirar ali para facilitar alguns quesitos de cálculo. Perfeito? Mas bom, 100 vezes 0,2 ao quadrado, isso vai dar para nós 4. Né? 4 dividido por 2, deixa eu fazer para 20, né? 4 dividido por 2 serão 2. Então a gente vai ter 2 igual
a 0,1 vezes velocidade ao quadrado dividido por 2, mais, né, 0,1 vezes 10 vezes 1,2, vai dar 1,2. A gente chega aqui em 1,2 e a gente vai precisar resolver agora essa equação. Tá? Lembrando, né? Então a gente chega aqui, você tinha uma energia de 2 joules, a altura dá 1,5, sobra 0,8 para a energia cinética. Tá? E é isso que vai acontecer aqui. Tá? Então 0,1 v quadrado dividido por 2 vai ter que ser igual à diferença de 2 e 1,2, que é 0,8. Tá? Então agora a gente vai trabalhar essa equação. Tá? Trabalhando a equação, por exemplo, que número dividido por 2 dá 0,8, né? Então você vai ter 1,6. Tá? Que número multiplicado por 0,1 dá 1,6? Então é o 16, né? Então a velocidade ao quadrado é 16. Né? Ou você vai passando para o outro lado. Tá? Logo, a velocidade ela vai ser a raiz quadrada de 16, né? Mais ou menos a raiz quadrada de 16. E a gente chegaria, então, que em módulo, né, a nossa velocidade ela seria de 4 metros por segundo. Tá? Então, com 4 metros, na altura de 1,2, ele vai ter 4 metros por segundo, porque assim ele vai ter 0,8 de energia cinética, mais 1,2 de joules de energia potencial gravitacional, que é igual à energia potencial elástica que ele tinha no início, lá embaixo, né, no ponto A. Perfeito? Então vamos ali para o nosso questãozinha 10. Nossa questãozinha 10 é uma muito parecida. Tá? Então a figura mostra o perfil de uma montanha russa, de um parque de diversões. O carrinho é levado até o ponto mais alto por uma esteira. Tá? Então lá em cima no ponto A, então ele atinge aqui o nosso ponto A, com uma velocidade que pode ser considerada nula. Opa, então a velocidade em A é zero. Isso indica que não tem energia cinética ali em cima. A partir desse ponto, ele inicia o movimento, o seu movimento, e ao passar no ponto B, que é aqui, ele está com uma velocidade de 10 metros por segundo. A velocidade em B é igual a 10 metros por segundo. Maravilha? Considerando a massa do conjunto, né, carrinho mais passageiros igual a 400 gramas, 400 quilogramas, ou seja, massa igual a 400, considera tudo uma coisa só, pode-se afirmar, né, que o módulo da energia mecânica dissipada pelo sistema foi igual a... Bom, como que a gente vai chegar nessa energia dissipada? Não, energia dissipada, pessoal, a energia dissipada, ela simplesmente vai ser a diferença, né, da energia mecânica em A menos a energia mecânica em B. Tá? A energia dissipada é a diferença de energia entre esses dois pontos. Tá? Muito bem, então vamos calcular essas duas energias. Né? A energia mecânica lá em cima, no ponto A, é só a energia potencial. Ele só tem energia potencial, que é massa vezes gravidade vezes altura. Tá? Então a energia mecânica lá em cima, no ponto a massa é de 400, a gravidade é de 10, e a altura é de 24 metros. Então a energia mecânica no ponto A vai ser igual a quanto? Essa continha aqui, para fazer de cabeça, não é uma conta muito legalzinha. Vamos pegar aqui a calculadora para fazer. Né? Cabeça hoje não está trabalhando 100%. Então 400 vezes 10 vezes 24, nós vamos ter então aqui 96 mil joule de energia potencial lá no ponto A. Tá? Agora a gente precisa descobrir quanto que ele tem de energia no ponto B. Perfeito? Então eu vou fazer aqui embaixo. A energia mecânica no ponto B vai ser a energia potencial mais a energia cinética. Lembra que a gente tem as duas, né? Então seria a energia cinética mais a energia potencial gravitacional, ambas no ponto B. Tá? A energia cinética, massa, velocidade ao quadrado, dividido por 2. A massa é 400, a velocidade é 10 ao quadrado,
sobre 2. E a energia potencial é massa, que é 400, vezes gravidade, que é 10, vezes a altura, que é 4. Tá? 4 metros. Então a gente tem que a energia mecânica no ponto B vai ser D. Tá? Então vamos lá. Né? A gente vai ter 400 vezes 100 dividido por 2, que é a mesma coisa que 200 vezes 100. Então a gente tem 20 mil, né? 20 mil de energia cinética, mais a energia potencial, que vai dar aqui 400 vezes 10 vezes 4. Né? Então, mais 16 mil. Tá? Então, 20 mil da cinética mais 16 mil da potencial, a gente vai ter 36 mil de energia mecânica no ponto B. Logo, o que a gente conclui? Que a energia que foi dissipada de A até B vai ser os 96 mil que nós tínhamos em A, menos os 36 mil que nós temos em B. E isso vai resultar aqui para nós em 60 mil joules de energia dissipada. Temos então que a alternativa é a alternativa B. Maravilha? Então, se quer energia dissipada, é só fazer a diferença da energia entre os dois pontos. Tá bom? Da energia mecânica. Lembrando, né? Tem que levar em consideração todas as energias. 11. Né? O comprimento de uma barra de latão, então a gente está falando aqui agora de dilatação, né? Varia em função da temperatura segundo a figura a seguir. Tá? Coeficiente de dilatação linear do latão no intervalo de 0 a 100 vale, ou seja, ele quer o coeficiente de dilatação. Tá? O que nós sabemos? Comprimento inicial do latão, né, da barra, 50 centímetros. Tá? 50 centímetros. A temperatura zero, 50 centímetros. Comprimento final, 50,1. Tá? A 100 graus Celsius, 50,1. Então a gente tem um ΔL, que é uma dilatação, de 0,1 centímetro. Maravilha? E o nosso ΔT, que é o quanto variou a temperatura, foi de 0 para 100. Então a gente tem uma variação de 100 graus Celsius. Tá? Ele quer o alfa. Tá? Ele quer quanto que vale o coeficiente. Então vamos lembrar, a dilatação, ΔL, ela é dada pelo L inicial, que é o comprimento inicial, vezes o coeficiente de dilatação, vezes o ΔT. Nós temos o ΔL, temos o L inicial, temos o ΔT. Quem que a gente procura? O alfa. Né? Então, o alfa vai ser igual a ΔL dividido por L0 vezes ΔT. Lembrando que eu, pessoalmente, gosto de fazer isso. Né? Eu gosto de isolar a variável para depois fazer as substituições. E fazendo as substituições, a gente vai ter então que alfa vai ser 0,1 dividido por 50 vezes 100. Tá? Que seria então 0,1 dividido por 5.000. Tá? Então, quanto que nós teremos aqui? Lembrando que as alternativas estão em notação científica. Né? Então, 0,1 dividido por 5.000. Tá? A gente vai ter aqui, em notação, 2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Então, nós teríamos aqui que a resposta correta é a letra C. Tá? E vamos aqui para o nosso último exercício, tá, de revisão, no qual que ele fala que uma haste de cobre a 20 graus Celsius é aquecida até que o seu comprimento aumente em 1%. A temperatura final da haste em graus Celsius é, e ele trouxe para nós aqui o coeficiente. Tá? Essa pergunta ela é muito legal. Né? Por que ela é muito legal? Por causa do seguinte, tá? A gente fala, qual que é o L0, né? Qual que é o comprimento inicial? Não sei. Tá? Não sei, ele não me fornece. Tá? Então eu vou adotar que o L0
é x, tá? Poderia deixar ele zero, tá, gente? Mas eu vou colocar aqui que é x. Vou colocar que ele é uma variável x. Não sei quanto que ele vai. Tá? Quanto que ela dilatou? Qual que é o ΔL? O ΔL é 1%. 1% do quê? 1% do comprimento inicial. Tá? Então, ele é 1% de x. Né? 1% de x é 0,01 vezes x. Professor, mas ficou x? Sim, vocês vão ver o que vai acontecer daqui a pouco. Né? O alfa ele forneceu, ele quer para a gente a temperatura final, sabendo que a temperatura inicial é 20. Tá? Então vamos lá. Né? A relação da dilatação linear fala para a gente que ΔL tem que ser igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. Tá? Quanto que é o nosso ΔL? 0,01 x. Tá? Quanto que é o nosso L0? É x. Vezes o alfa, que é 16 vezes 10 a menos 6, vezes o ΔT. O ΔT a gente não sabe. Né? A gente sabe a temperatura inicial, mas não sabe a temperatura final. Daqui a pouco a gente vai chegar. Lembra que eu falei que o x seria bacana? Ó, tem x aqui, tem x aqui. Eu posso simplificar o x, ó, tá? Já que o comprimento inicial é o mesmo, né? Em ambos os casos. Então, a gente chega em 0,01, vai ser igual a 16 vezes 10 a menos 6 vezes ΔT. Então, resolvendo essa equação, eu consigo achar ΔT. Lembrando, o que é ΔT? É a diferença de temperatura, ou o quanto que a temperatura aumentou de 20 até alguma coisa. Certo? E a gente vai conseguir, então, com esse valor, definir qual vai ser, né, a temperatura final nesse processo. Né? Então, ΔT vai ser 0,01 dividido por 16 vezes 10 a menos 6. Tá? Vamos ver quanto que isso aqui vai retornar para nós. Tá? Então, 0,01 dividido por 16 vezes 10 a menos 6. Tá? 16 vezes 10 a menos 6. Tudo bem. Né? Fazendo essa continha, a gente vai ter então 625 graus Celsius. Tá? Pessoal, então a resposta é letra A. Não, gente, cuidado. A gente achou o ΔT. Tá? Vamos lembrar o que é ΔT? ΔT é a temperatura final menos a temperatura inicial. Tá? Eu quero a temperatura final. Temperatura final vai ser igual a temperatura inicial mais o ΔT. Tá? Então, a temperatura inicial era de 20, mais os 625, que foi o quanto houve de variação, a gente vai ter 645 graus Celsius como temperatura final. Tá? Então, a alternativa correta é letra B. Tá? Toma cuidado com isso. Ele não perguntou quanto variou, qual é a diferença entre as temperaturas para ocorrer a dilatação de 1%. Ele falou qual é a temperatura final que o corpo chega. Então, quando eu calculo ΔT, eu determino quanto que ela mudou, tá? Não enquanto ela está. Maravilha? A gente precisa tomar cuidado com essas palavrinhas ali. Certo? Pessoal, então chegamos ao fim da nossa revisão. Espero que ela ajude vocês na compreensão dos assuntos e aguardo vocês a qualquer momento novamente por aqui. Grande abraço, fui!